Olá, estamos com o nosso encontro semanal. Hoje é 9 de março. Ontem, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Foram feitas muitas festas, alguns protestos, todos voltados àquilo que nós já devíamos ter superado como mulheres, como seres humanos. Não podemos ser apenas gênero. Somos pessoas, sejamos homens ou mulheres. Hoje o assunto é a Marcha das Mulheres. E para isso nós estamos recebendo a Chaline de Souza e a Juliana Caranhato, já nos desculpando em público que a chamada foi Juliane. Juliana, reforçando que é Juliana, bem-vindas, gurias. Obrigada. Né? Nós vamos falar sobre mulheres, como nós comentamos na última segunda-feira, que esse mês o Entrevistas é dedicado exclusivamente às mulheres. Março, mês das mulheres. Chaline, né? Tu és mestre em História, né? E a minha primeira pergunta é para ti. É estranho, ou tu estranhas, em pleno século XXI, nós três estarmos aqui discutindo ou conversando sobre a Marcha das Mulheres? Estranho né, porque século XXI, mas tendo todo um estudo sobre história, né, a gente percebe que nós estamos, né, muito à frente do que há 50 anos atrás. Então, analisando todo esse contexto, é reconfortante a gente poder estar hoje aqui falando sobre isso, sendo que há 50 anos atrás isso já não acontecia. Não se falava. Não poderia ter esse momento. Mas a minha colocação é que, assim, hoje, né, 2020, nós estarmos falando sobre assuntos que deveriam estar superados, né? Principalmente a violência contra a mulher, né, Juliana? Sim. É aquela brincadeira, né? 2020, carros voadores, mas a gente tá ainda aqui repetindo que nenhuma mulher merece ser agredida, né? Que as diferenças têm que ser respeitadas, que todo mundo merece viver uma vida sem violência, né? É muito bom ter o espaço, tá aqui, poder falar sobre isso, levar isso pro público, mas como tu falou, é frustrante ver que a gente ainda tá nisso, né? Que a gente não superou. Embora todos nós saibamos a história do 8 de março, a data que celebra o Dia Internacional da Mulher surgiu da luta das mulheres por melhores condições de trabalho no início do século XX. Portanto, nós já estamos há 20 anos no século XXI, né? E ainda continuamos falando sobre isso. Em 1975, a data de 8 de março foi oficializada pela Organização das Nações Unidas. No entanto, a ONU Mulheres foi criada apenas em 2010, ou seja, há 10 anos atrás. Gurias, eu estava olhando o folheto de vocês e a frase que chama atenção em cima é: sem culpa nem desculpa, mulheres livres da violência. Como é que a Marcha Mundial das Mulheres atua neste segmento? A marcha, ela pauta vários temas, né, todos relacionados à mulher. Dentre eles, um é a violência, né, porque enquanto violência a gente fala não só a violência física, mas a violência psicológica e o apagamento, o silenciamento das mulheres, né. A marcha, ela pauta sempre reivindicando que a sociedade em si se conscientize, né, que a marcha é um espaço que reúne mulheres para conversar, para formação, para debater, para verificar as demandas e leva isso para a rua de vários formatos, em intervenções, em batucadas, em eventos abertos ao público, ocupando esse espaço, dizendo isso, levando essa mensagem, né? E como é que surgiu a marcha, Chaline? E como vocês, ambas pratenses, né, se engajaram? A marcha ela foi formalizada no final do ano passado, né? Mas a gente começou a se unir em Nova Prata depois de inquietações, né, que nos preocupávamos com o futuro, né, e com o aumento do feminicídio e várias questões que estavam aumentando, principalmente na região.
que a gente acompanhando, né, os meios de comunicação e percebendo esse aumento. E a gente, primeiramente, organizou um grupo no WhatsApp, que tinha em torno de 100 mulheres, o grupo hoje tem 60. E então a gente começou ali a postar as inquietações que nós tínhamos e o receio, né, do que, né, do nosso futuro e querendo ter um grupo de apoio em Nova Prata. Então começa ali, a gente organiza primeiramente um coletivo Mulheres Pratenses, para organizar essas mulheres para ir para a rua né, e lutar e tentar por coisas pequenas no nosso município. E dar visibilidade e mostrar que nós queremos ser ouvidas, né? Então começa ali. Então a gente começa a criar uma rede de apoio e uma se comunicando com a outra, até que a Júlia, então, saiu de Nova Prata para trazer novidades para nós. E onde é que tu foste buscar essas novidades, Juliana? Então, esse grupo de mulheres, né, que se identificou, que se encontrou, tinha essa vontade de formar um coletivo, né? Mas por conta a gente também não tinha experiência. Então a ideia foi buscar, né, um movimento de mulheres já bastante consolidado, que é a Marcha Mundial das Mulheres, né? Esse ano completa 20 anos. E aí a gente entrou em contato diretamente com uma marcha que nos direcionou para o núcleo de Caxias. As gurias de Caxias vieram para cá e aí a gente fez um encontro, um momento de aproximação, que elas trouxeram o que é a marcha, quais são as pautas. E aí nesse encontro a gente se formou, né, dessa forma, como um movimento social, né, movimento de mulheres. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, portanto, vocês podem participar. Quais são as demandas locais hoje, analisando pela Marcha Mundial das Mulheres? Hoje o que a gente identifica principalmente aqui em Nova Prata, e é interessante que tu falou na região também, né? Porque no fim do ano passado, no estado todo, aconteceu uma força-tarefa de enfrentamento ao feminicídio, né? Ela foi uma iniciativa dos deputados estaduais e a gente participou em Caxias, foram reuniões regionais, porque a gente identifica que aqui na Serra a violência contra a mulher ela é muito, muito grande. Eu ia comentar com vocês antes, o Entrevistas existe já há mais de quase 2 anos, né? E a minha segunda entrevistada aqui foi a capitã Helena Santana, que hoje está aposentada, né? E eu lembro, assim, claramente que apesar de atuar em comunicação há muitos anos na região, me chocou quando ela me disse assim, a grande maioria das nossas ocorrências trata-se de Maria da Penha. E só que o que eu senti naquele momento não é que não fosse tão divulgado, digamos, mas talvez fosse uma coisa que me chamasse menos atenção. E, infelizmente, daquele dia que eu entrevistei a capitã Helena até hoje, o que percebe-se é que só aumenta. Tem dados que mostram que no Rio Grande do Sul acontece cerca de 164 ocorrências e tentativas de feminicídio por dia. Então, é muito grande, é alarmante esses dados, né, de ocorrências contra agressões contra mulheres. Acho que foi final de 2018, o Pioneiro fez um estudo que ele levantou os dados de ocorrências contra mulheres do período de 2012 até 2018. Para as cidades da Serra. Entre as 30 cidades, as principais cidades da Serra que eles levantaram, Nova Prata ficou em 7º lugar entre as cidades mais violentas. Sim, analisando o número de habitantes, por exemplo, que nós estamos bem atrás de Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha. Ficamos atrás de cidades grandes, Nova Prata, e isso é bastante preocupante e é bastante sintomático, porque se a gente acompanha as redes sociais, a gente vê que quase todos os dias tem um registro de Maria da Penha, né? Então, na questão regional, a marcha identifica que a principal demanda é a violência contra a mulher. Nós temos a participação da Sandra Basso, que escreveu Marchamos para Transformar, agradecendo também aos nossos apoiadores, o Ateliê do Pano e a Prime Línguas. Nós reiteramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Chaline, como uma pessoa que estudou história, né? Como é que tu vês isso? A violência sempre existiu e as mulheres calavam?
ou ela se acentuou influenciada por algum motivo? Essa violência, né, contra a mulher, contra todos os grupos, né, que tem muita a violência de gênero, né, ela ultrapassa A o mulher. sexo, né, é uma violência de vários grupos, né, mas ela sempre existiu e ela se explica muito. E hoje a gente vê muito porque tem a internet, tem as mulheres. E outra que a gente também está observando, esse aumento de números que a gente vê em dados, são as denúncias. Sim. Porque antes isso acontecia, mas não eram denunciados. Dentro de casa, e isso não chegava, né, na polícia. Então, mas isso historicamente é essa tentativa de domínio daquele corpo. Né, que vários pesquisadoras analisam como é o poder em cima de um corpo. Foucault analisa como o corpo dócil. E essa mulher, quando ela tenta sair, né, dessas garras ela é agredida. Ela é agredida. Mas a gente sabe que várias sociedades têm poderes matriarcais, que a mulher é a líder, né, da sociedade, mas nessas sociedades não tem isso da agressão por separação, né? Se o homem não quer a mulher, ela não vai matá-lo por não querer mais o relacionamento. Então, isso cresceu, né? A gente vê, porque essa mulher está tentando sair dessas garras, desses grilhões que tentam prender ela nesse corpo, que ela tem que aceitar aquilo e não ir para a polícia. Mas uma inquietação nossa, enquanto marcha, enquanto mulher, é o que acontece com essas mulheres depois, né, da denúncia. Então, é uma das... Eu comentei com vocês, antes de começar o programa, que eu assisti o painel, um programa da Globo News ontem, que tinha a Maria Luísa Trajano, né, a presidente do Conselho da Magazine Luiza, e uma pesquisadora do IBGE, que agora eu não lembro o nome, e inclusive a Maria Luísa chamou muita atenção para isso. Por exemplo, eu vivo um relacionamento doentio que não necessariamente existe a violência física, mas eu me submeto a ele porque eu não tenho condições financeiras de me manter sozinha depois. Na opinião de vocês, falta isso? Falta uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência? Com certeza falta, né? A gente tem que lembrar que quem sofre violência, né? E aí a gente tá falando do caso de violência doméstica, né? Quando se trata de um relacionamento. Quem sofre violência não tá feliz com isso, né? Sim. Provavelmente não quer permanecer naquela situação. E aí a gente... Enquanto sociedade, a gente geralmente condena, julga, né, a pessoa que permanece, mas a gente não pensa por que essa pessoa permanece. Possivelmente, essa mulher, ela não tem autonomia financeira, ela tem filhos, às vezes a família entende que é normal e que ela deve permanecer ali, né? Muitas são os fatores culturais que nos ensinam a, enquanto mulheres, sermos dóceis, aceitarmos, ficarmos caladas, é assim mesmo. Então é muita coisa dentro da cabeça da gente, a vida toda nos dizendo que a gente deve permanecer ali, que a gente deve ser dessa forma, e muita coisa material dificultando a gente de sair daquele relacionamento. Então, com certeza, falta uma rede de apoio. Essas mulheres que sofrem violência, elas vão na delegacia, elas denunciam, mas depois elas voltam para casa para continuar vivendo com o agressor, estando sujeitas a serem agredidas novamente, né? E aí é uma função do Estado, né? E quando eu digo Estado, são os três poderes, do Estado promover e propiciar a segurança dessa mulher, né? Então, ter casas de apoio, ter algum tipo de formação para que essa mulher possa se inserir no mercado financeiro e ter autonomia financeira, né? Psicológico. Também. Nós temos também a participação da Renata Cristina Bristotti Farina, que escreveu: muito feliz em participar do grupo, mas na realidade é uma ambiguidade, é uma felicidade e uma tristeza. Gostaria que não precisasse existir um grupo para lutar pelos nossos direitos. Gurias, eu sou mais velha, ou eu nasci antes de vocês, obviamente, né? A minha luta, ou a luta da mulher da minha época, era buscar autonomia
para ter autonomia profissional e, consequentemente, financeira. Quer dizer, eu vim de uma geração que viu a mãe e a nona, no meu caso, outras pessoas, as avós, reféns, entre aspas, né, de uma situação familiar da qual elas não tinham condições para sair, né? E quando eu digo condições, inclusive financeiras. Hoje a luta é a mesma. É uma coisa que a gente fala, né? Que houve esse período em que a mulher lutou para sair de casa para trabalhar, né? Mas a gente lembra que a gente tem que se perguntar também qual mulher, né? Porque algumas mulheres já trabalhavam, já vinham trabalhando, né? Há muito tempo. Então, hoje a gente é aceita no mercado de trabalho com restrições, porque o nosso salário ainda é menor. Se a gente engravida, ainda é um problema, a gente tira a licença maternidade, a licença paternidade ainda é ínfima, né, perto do que seria razoável. E a gente está podendo trabalhar com essas ressalvas dentro do mercado de trabalho, mas a luta se ampliou, né, para toda a nossa questão pessoal, né? Não só o trabalho, mas é o acesso à educação, né? O acesso a serviços públicos, o acesso à aposentadoria, né? Parece que se ampliou, né? Se lutam por mais coisas hoje, eu acho. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre a desigualdade no mercado de trabalho. É daqui um pouquinho. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz aos seus estudantes. Let's meet at Prime. See you there. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Nós comentamos no final do primeiro bloco que iríamos analisar a participação das mulheres no mercado de trabalho e o percentual do salário masculino. Bom, a Carmen Isabel Centena Gonzalez, desembargadora do Trabalho e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, escreveu em uma coluna da Zero Hora do final de semana: no Brasil, um estudo do IBGE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo mostrou que a desigualdade salarial entre os sexos diminuiu entre 2012 e 2018. Apesar disso, as mulheres ainda ganham, em média, 20,5% menos que os homens. Isso nós estamos falando de mulheres brancas. Quando chegamos às mulheres negras,
esse percentual cai para 54%. Então, no mercado de trabalho, desenvolvendo atividades similares, a mulher negra recebe 54% do valor que é pago a um homem, salientando, executando tarefas similares. Gurias, isto é histórico, né? Como é que a Marcha Mundial das Mulheres vê isso? Shaline, do teu ponto de vista, voltando a dizer, né, mestre em história, como é que tu analisas isso? A gente não tem como desligar esse fato à escravidão, né? Que a gente acha que faz muito tempo que acabou, mas só faz 131 anos. Então, isso é todo um resquício desse processo de escravização dessa mulher, e não somente da escravização e o trabalho, mas desse, né, do abuso a essa mulher, do domínio do corpo dessa mulher negra. Então, e acontece muito, não só no Brasil, uma naturalização geográfica de onde a mulher tem que trabalhar. E tem essa naturalização geográfica da mulher negra, principalmente. Porque se a gente observar nos nossos espaços, onde está essa mulher negra? Fazendo atividades que muitas mulheres brancas que estudam não desenvolvem, ou, né, já ganharam essa autonomia, esse estudo, já tiveram, que elas não vão desempenhar. Então, também tem a questão da escolaridade, mas totalmente ligada à questão histórica da escravização do povo negro no Brasil. Eu esqueci de comentar, esse índice, as brancas recebem 81,8% do valor médio pago aos homens brancos e as negras 54%, infelizmente, é um índice do estado do Rio Grande do Sul. Ele é mais alto do que do restante do Brasil. As pessoas gostam de justificar isso como cultural. Ainda é aceitável nós dizermos que é cultural? Eu acho que é um aspecto cultural, sim, porque como a Shaline mencionou, vem dessa história, né, que aconteceu a abolição no papel, mas na prática a gente não vê isso, né, justamente porque as mulheres negras, elas continuam sendo direcionadas no mercado para os trabalhos informais, né, para os trabalhos de cuidado, então é muito difícil a gente dizer, né, que é cultural, mas sim. Mas o fato, Juliana, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, tem-se aquela, não sei se é mania, mas aquela visão de que o gaúcho é mais machista, etc. Agora, esse índice, inclusive, ele é do Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidade no Trabalho, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Quer dizer, são fontes inquestionáveis, feitas com dados reais, né? Nós ainda podemos justificar dessa forma? Eu acho que essa é a explicação, mas eu acho que a gente não deve aceitar, não deve usar como justificativa para não mudar, né? Essa é a explicação histórica, mas é uma coisa que a gente tem que mudar. E como é que nós poderíamos, enquanto mulheres, enquanto sociedade, né? Porque eu vejo homens engajados nisso também, né? Como é que nós poderíamos mudar isso, Shalina? Eu acredito que é com a educação. Eu acho que não tem outra forma da gente mudar essa realidade no Brasil. Tanto para mulheres quanto para homens. Porque se continua, é porque a gente ainda ensina, a gente mantém discursos que legitimam esse tipo de prática, esse tipo de violência, e a gente, não só a mulher precisa ter, né, esse empoderamento, esse ensino e valorização do que ela é, do que ela pode ser, mas também desses meninos. E eu acho que o único recurso para isso no Brasil é a educação. Não só no Brasil, mas no mundo todo é a educação. Eu acho que é a única ferramenta para mudar esses índices, E algumas coisas do dia a dia que acabam incutindo, tanto para meninos quanto para meninas, né, vai se revelar na idade adulta. E é isso que nós estamos escolhendo hoje, né? Aquela situação de, eu preciso ter um filho homem porque vai cuidar, a mulher é encaminhada para algumas atividades ou para algumas graduações tipicamente femininas, né? Como é que isso passa, obviamente, pela educação? Mas no momento em que se discute
educação de gênero, escola, isso, aquilo. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu acho que uma ferramenta bastante importante para a gente começar a mudar isso é a gente estar organizado, as mulheres estarem organizadas e a sociedade também, né, tá organizada, porque a gente vê assim que atualmente não tem muito interesse em melhorar a educação, né? A gente tem visto várias ações, né, que têm acontecido, que têm demonstrado isso. O que a gente pode fazer, enquanto sociedade, enquanto mulheres, nos organizarmos, né? Porque aí a gente tem mais força, a gente tá junto, a gente tem um referencial, e aí a gente se proporciona esses momentos de formação, de troca, de educação popular, né? Porque a gente consegue verificar quais são as demandas reais, o que está acontecendo em determinada comunidade. É realmente nesse momento que a gente está face a face e está organizadas enquanto mulheres, que a gente identifica as nossas reivindicações. Nós contamos com a participação da Graziela Pandolfo, muito importante essa temática, e infelizmente ainda temos muita luta pela frente. Tenhamos força, meninas. A Ivete Betim, a nossa querida convidada de segunda-feira passada, pois é, seria questão de Estado, dos 3 poderes, mas infelizmente, muitos escutam as tristes palavras do mito e o machismo começa a crescer. Temos que mostrar que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, embora ele não pense assim, infelizmente. A Ivete analisou de um ponto de vista político. Gurias, infelizmente, né, nós vivemos um momento de muita fake news, né? Eu, falando, né, no seio da situação, é difícil fazer comunicação de um jeito sério, de um jeito ponderado, porque geralmente o que ganha mídia é o sensacionalismo, né? Como é que vocês veem o uso dos veículos de comunicação nessa marcha das mulheres? Sabe que isso é bastante interessante agora, está acontecendo um curso de comunicação para as marchantes, um curso de comunicação popular, né, para a gente desenvolver habilidades de promover essa comunicação de dentro da marcha, de dentro dos núcleos onde a gente está, da nossa comunidade. Porque até um dos textos que a gente trabalhou nesse curso foi uma reportagem que o próprio Senado fez, um estudo que o próprio Senado fez, do quanto as pessoas, qual era o perfil de pessoa que mais acabava caindo em fake news, como as pessoas se informavam, se era através do WhatsApp, se elas verificavam as fontes, enfim. É bastante difícil, realmente, é bastante difícil. Como a Chaline falou, né, quando a gente tem esse problema, assim, esse projeto, né, de educação no país que já vem de muito tempo, né, que é um desmonte, realmente é difícil a gente identificar o que é verdade, né, e hoje com a internet a informação se dissemina muito rápido, né, então o pessoal acaba caindo, realmente é bastante difícil. Quer dizer, ainda passa pela coerência das pessoas de realmente lerem, analisarem, e verificarem a veracidade da informação. Enquanto, né? A gente não tiver uma educação que promova a autonomia, né? E também acontece muito, que está crescendo nos últimos anos, é um anti-intelectualismo, que é esse receio do intelectual, de quem estuda, o que é o palpável, o que está na internet é mais verídico do que uma pesquisa, e como se uma fonte de quem levou anos para pesquisar aquilo é tida como uma mentira, e a verdade é aquela pronta que vem no grupo. Então, a gente luta também muito contra isso, né? Tanto que um movimento e a marcha, ela não é só o ir para a rua, não é só... É essa parte do intelectual, do buscar o conhecimento, da leitura, de autoras e autores que acrescentem na nossa bagagem, né, de intelectual para lutar contra. E aí nós vamos naquela de queimar os livros. Infelizmente, o Jonas Balzan também está participando e escreveu: tema mais que oportuno, parabéns, gurias. Como é que surgiu e como é que atua a marcha em Nova Prata? Tu já disseste, né, que final de 2018 e depois tu foste a Caxias ter mais informações. Como é que a marcha atua na nossa região?
A nossa organização é recente, né? É do final de 2019 para cá. Atualmente, a gente está se organizando de uma forma mais interna, né? Para poder começar com atividades abertas ao público. Então, ontem foi a nossa primeira atividade aberta ao público. Nós vamos né? falar no próximo bloco sobre isso. Estamos orgulhosos, porque a gente também não tem prática, não tem experiência, então a gente está todo mundo aprendendo junto. E a pauta que a gente elegeu para trabalhar em Nova Prata foi a violência contra a mulher. Então, a nossa ideia é que hajam mais desses momentos abertos ao público, que a gente possa conversar, fazer momentos de formação, de reflexão, né? Porque é assim que a gente vai disseminando essa ideia. É questionando o que já está posto, né? Dessa forma. Por quê? Né? Por que o que está posto tem que ser assim, deve ser assim, e se a gente mudar, como é que vai ser? Né? Chaline, nós conversávamos no intervalo. Claro que existem pautas que eu tive esperança, quando na idade de vocês, que não seriam mais necessárias para a mulher em 2020, mas infelizmente ainda estão ali. Mas também houveram conquistas, né? Sim, as primeiras lutas dessas mulheres que foram para a rua, né, que legitimaram o dia 8 de março, eram coisas que para nós são naturais. A gente vai lá, vota, nós vamos... a gente tem 8 horas de trabalho, deveria ter... alguns direitos, eram coisas que para nós é simples, a gente já, né, entra no mercado de trabalho sabendo desses nossos direitos, mas coisas simples que essas mulheres que foram para a rua, tanto na Europa, né, quanto na Ásia, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essas mulheres foram para a rua por coisas simples, como a pílula anticoncepcional, a gente usar calça jeans, né, usar calça, né, que teve que ir na justiça para lutar para a gente poder usar calça. Aliás, o voto feminino surgiu assim também, né? Sim. Uma mulher entrou na justiça, mas apesar dela ter obtido esse direito, a mulher casada só poderia votar com a permissão do marido. No Brasil, o voto começa feminino, né, em 1932, mas também nos primeiros anos tinha que ter essa autorização do marido para o voto. Tá, e tu acha que essa posse que a lei legitimava na época ainda é a causa daquilo que as mulheres precisam lutar hoje? Essa questão da posse masculina. É sim, porque por séculos essa ideia da mulher, primeiro ela era do pai, o pai transferia esse poder que era dele para o marido. Então, né, é o que legitima esse controle. E, né, eu acredito que seja historicamente comprovado que é essa representação dessa mulher que sai do seio familiar, né, do pai, e é do marido, né? Como quer dizer, uma posse. É uma transferência como se fosse um capital que tu vai transferir. Eu queria só colocar, Sônia, que até pouco tempo atrás, se não me engano, foi em 2005, hoje uma coisa que é classificada como estupro marital, né, que é quando o homem e a mulher são casados e ocorre, né, um estupro, até 2005 isso não era classificado como crime, né, o homem podia, a mulher devia mais esse serviço ao homem. Era uma obrigação, Era uma obrigação. E tem a questão também que eu vi esses dias com vários programas, várias reportagens no final sobre o Dia da Mulher, que existia a legítima defesa da honra, né, que se a mulher traísse o homem, ele poderia matá-la, inclusive, né? Porque estaria defendendo a sua honra, quer dizer, só no caso dele, né? Porque se acontecesse o contrário, obviamente a mulher não teria o mesmo abrigo da lei. O divórcio foi uma dessas conquistas também, né? Dessas mulheres que vão à rua em busca, né, de uma coisa do divórcio, que hoje é algo, né, que ficou facilitado, digamos assim. Nós temos também a participação da Luciana Rodrigues, que escreveu: "Este programa está ótimo, parabéns a todas, seguiremos em marcha até que todas estejamos livres." Obrigada, Luciana, pela participação. Nós já voltamos para o último bloco do programa.
know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando e agradecendo os nossos apoiadores Prime Language e Ateliê do Pano, estamos ao vivo, portanto vocês podem participar. Nós comentamos em algum momento do segundo bloco sobre a participação da Marcha das Mulheres na sociedade regional. Na semana passada, na quinta-feira, eu encontrei a Juliana no evento que reuniu mais de 500 mulheres na casa do idoso Monsenhor Zanettini. Juliana, vocês estão inserindo a marcha na sociedade, né, aos poucos, e voltada para eventos que reúnem mulheres, né? Como é que está sendo a receptividade das pessoas? É bem interessante porque varia conforme o grupo, né? Foi muito bacana estar no evento promovido, né, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem nos recebido para a gente conversar, trocar ideia, né? Quando eu estive em Caxias na reunião de enfrentamento ao feminicídio, 2 companheiras do sindicato foram junto, então tem sido muito bacana. É curioso, assim, porque as pessoas, as mulheres, elas olhavam para o nosso banner, liam, elas ficavam assim meio de olho, algumas chegavam mais perto, pegavam um jornal, né? É muito particular também de cada pessoa como interage, né? Mas tem sido bem bacana, assim, tá fazendo isso acontecer, né? Tá nesse movimento, construindo isso aqui em Nova Prata, porque a gente começa a se sentir representada enquanto mulher. Douglas, por favor, coloca as imagens do evento de domingo na Praça da Marcha. Gurias, vocês fizeram um movimento no domingo, né? Procurando espaços públicos. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Como é que podem conhecer mais o trabalho e o engajamento de vocês? Vocês vão voltar a fazer eventos em locais públicos? Como é que está isso?
Sim. No momento a gente não tem nenhuma rede social ainda, porque a gente quer fazer, mas tem que ter perna para fazer, porque tudo isso a gente faz no horário de folga, né? Sim. Todo mundo tem compromissos. A gente quer estar ainda assim nos espaços públicos, na praça, enfim. E aí eu acho que por enquanto a forma mais legal assim que tem é da gente conversar realmente frente a frente, né? Quando a gente faz alguma coisa a gente sempre divulga para os contatos, vai repassando, né? Manda para o jornal, manda para a rádio, enfim. Mas no momento o contato ele é realmente pessoal, assim. A gente conversa e aí convida a mulher para participar de algum encontro, alguma reunião, às vezes, que a gente tem. E esses encontros também acontecem em espaços públicos, né? Sim, em sua grande maioria, sim. A gente não tem uma agenda fixa, porque depende muito da disponibilidade de cada uma, né? Às vezes a gente quer reunir numa semana e não dá, porque simplesmente ninguém tem tempo. Então, às vezes a gente joga lá pra frente e aí vai conforme também a demanda, né? Como a gente tinha o 8 de março para preparar, que é uma data de luta, é uma data importante da gente estar na rua, né? Das mulheres estarem ocupando espaços. A gente trabalhou bastante em cima disso, né? De uma forma um pouco mais intensa, assim, e mais fechada no grupo, para poder estar na praça ontem, fazendo brechó, fazendo a roda de conversa, para poder participar do evento no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Mas a ideia é que o grupo ele é aberto a todas as mulheres que queiram participar. E se as mulheres querem participar, como é que elas fazem? Elas podem entrar em contato com a gente, né? Com nossos pelas- contatos, nossas redes sociais, que a gente já inclui elas no nosso grupo. Tá, e esse grupo, claro, como tu falaste, né, Juliana, ele é recente, né? Começou em 2020, depois da tua formação em Caxias. A ideia é criar também uma rede de apoio para as mulheres? A gente tem algumas pautas, sim, para reivindicar aqui na sociedade. Isso tudo vai ser mais estruturado e mais organizado internamente. Por enquanto, a gente ainda não está abrindo, porque não está pronto. Mas a gente quer reivindicar, assim, uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência aqui em Nova Prata. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E formação, né? Essa Também. formação continuada ao longo do ano todo, não só em março, né? Mas trazer pessoas, autoras, que possam contribuir para o nosso conhecimento mesmo. Sim, porque a maioria das entidades, a coisa que promove algo voltado para as mulheres, geralmente fica restrito ao março, né? E nós falamos sobre a questão da educação, Chaline. Existe a intenção de procurar as secretarias municipais de educação para que isso seja inserido nas escolas? Pode ser uma das pautas, né? Uma das coisas que nos inquieta e que nós gostaríamos de que a gente está fazendo um projeto, né? Para levar ao poder público, né? Para a gente ter uma forma, assim, para legitimar as nossas ações aqui. Mas a gente acredita que sim, que é uma das formas, né, de abrir o leque para mostrar essa luta, porque tem muito preconceito também, né, quando fala dessas mulheres, ou feminismo, do que a gente quer trazer algo para superar, para ser melhor que o sexo masculino, né, que o gênero masculino, e não é isso. A gente só quer colocar que a gente tenha direitos iguais e que a gente não precise, e tomara que daqui a uns anos a gente não precise fazer mais isso. Sim, porque dá para crescer sem diminuir ninguém, né? Gurias, esse ano é ano eleitoral nos municípios, né? Ontem me chamou a atenção, por exemplo, Protásio Alves é um dos municípios, embora seja um dos menores, que mais tem mulheres no legislativo, embora não tenha na majoritária no executivo. Como é que vocês veem a participação da mulher na política regional? Vocês acham que a marcha pode, ou isso não está na pauta de vocês, reivindicar o espaço que, na realidade, a lei prevê, né? O percentual de homens e mulheres nas chapas. Como é que vocês veem isso?
É importante a gente colocar que a marcha, né, ela é um movimento político, mas ela não é um movimento partidário, ela não é ligada a nenhum partido. Existem, sim, mulheres que marcham, né, que estão com a gente na Marcha Mundial das Mulheres e que militam em partidos. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, mas a marcha é um espaço de mulheres apartidário, né? A questão política para nós, né, a questão das eleições é sim bastante importante, porque a gente vai ter mais uma oportunidade, toda a sociedade, de eleger, né, representantes da gente. Então, com certeza seria muito bom a gente poder eleger mulheres, né, que representassem os interesses da maioria das mulheres, né? Porque, aliás, as mulheres são maioria, né? Sim. São maioria, é uma maioria da população, né? Então, assim, seria bastante interessante. Seria com certeza uma vitória, eu acredito, para Nova Prata. Mas a gente não, por enquanto, né? Pelo menos enquanto movimento, a gente não tem assim um plano para estar diretamente ligado com alguém, né? Mas podem oferecer subsídios para que outras mulheres, ou até mesmo homens, né, apresentem propostas específicas para isso, né? Sim, e acredito que essa também é uma dos engajamentos da marcha aqui em Nova Prata, é que a gente possa conversar com todos, que todos estejam receptivos para as demandas, para o que nos incomoda e o que fazer. Então, acho que a gente pode se unir, sim, Nova Prata, né, todo mundo que tem intenção política aqui, de conversar com a gente para a gente tentar achar medidas que favoreçam a todo mundo. Né? Nós temos também a participação da Liege Greisbin Lucas via YouTube. Seguimos juntas para resistir. Orgulho das manas de luta. Nós falamos muito de Nova Prata, embora a gente tenha usado o termo região, né? Existem outros municípios da nossa micro-região, núcleos da Marcha Mundial das Mulheres? Só Caxias. Nós somos o segundo núcleo aqui na Serra a ser formado. Só Caxias? Só Caxias. Bom, é um privilégio, né? É um privilégio. A gente tem na fronteira, né? Tem Santana do Livramento, um movimento bem grande. Tem Porto Alegre também um movimento bastante grande. No litoral, tem Osório, Torres. Mas aqui na Serra, nós somos o segundo núcleo. É bastante significativo, assim, né? Ter esse movimento, as mulheres daqui quererem se organizar dessa forma. Realmente, para ser escutadas, para que nos ouçam, para que a gente se sinta representada. Né? Nós falamos, gurias, primeiro, que é preciso que as mulheres apoiem as mulheres. Vocês percebem isso? Que às vezes a mulher não apoia a outra mulher? Eu vou usar um exemplo que todo mundo, de alguma maneira, deve ter contato, né? A questão daquele vídeo erótico, pornográfico, sei lá. Como é que nós vamos definir isso de Marau? Eu me dei o trabalho, cheguei na metade, eu fiquei me perguntando por que é que eu estava lendo aquilo, mas até aquele momento eu li. Os comentários das mulheres é que me decepcionaram muito, inclusive não só na internet, mas uma pessoa que tem ligações com lá disse assim, porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo, tá aí o cara, né? Então, falta de mulher para mulher na concepção de vocês? Falta uma mulher apoiar a outra mulher? É o que a gente chama de sororidade, né? Que é o feminino da fraternidade, né? É a sororidade, é esse apoio entre mulheres. Sororidade não quer dizer passar pano para mulher também que está falando bobagem. Sim. Mas eu acho que principalmente nessa questão que tu mencionou, também por ser um vídeo que tem um conteúdo sexual, né? Existe esse julgamento, porque a sociedade tem esse padrão de comportamento de julgar isso. Da mesma forma, quando a gente vê notícia de violência contra a mulher e a gente vê tanto mulher quanto homem escrevendo, mas ela deve ter feito alguma coisa. Ou gosta disso. Né? Ou volta porque gosta de apanhar. Eu já li muito esse tipo de comentário, vindo de mulheres. É muito triste, mas é um comportamento
que tá incutido na gente porque a gente é criado dessa forma, né? Tanto os homens quanto as mulheres, ambos são criados de forma machista, né? Porque nossos pais foram criados assim, nossos avós, isso tudo vem sendo passado há muitos anos, né? Pra gente abrir a cabeça e começar a questionar e mudar a forma como a gente vê, realmente leva tempo, né? Eu acho que é muito triste quando a gente vê isso, e é uma coisa que a gente tem que questionar, né? A pessoa que tá fazendo isso, tá, mas por que, né? Só ela? Porque, de repente, ele que era comprometido, é ele quem tem um compromisso, né? Com uma mulher, ela é solteira, enfim. Também cada um faz o que bem entende da sua vida. Sim. Mas eu acho que falta sororidade e porque muito, como se mencionou antes, também é a questão do... Que se desvirtua, né, os conceitos, se desvirtua o que é feminismo, se desvirtua o que é sororidade, né, tem essa questão sempre das mulheres serem rivais, da fofoca ser uma coisa entre mulheres, né, tem muita coisa que se a gente vai ler e vai ver um pouquinho assim na história, a gente vê que parece que foi tudo meio feito propositalmente há muito tempo atrás para manter as mulheres, para que continue, para manter as mulheres sob controle, né. A Juliana falou em feminismo. Chaline, defina feminismo para quem nos está vendo e nos verá ainda. Ele é, na verdade, o feminismo, ele é uma ideologia, é um movimento de mulheres, e não só de mulheres, porque tem homens, né, que participam, que militam e que nos auxiliam, mas é uma ideia de equidade e de igualdade de direitos. Todas as colocações que a gente colocou aqui nessa conversa é para estar no mesmo nível. É a gente poder votar, é ter a mesma média salarial, é ter os mesmos direitos. Quer dizer, resumindo, a igualdade. É a igualdade, não é a gente ser melhor. Ninguém nunca trouxe isso. A gente quer estar no mesmo nível dos poderes, ocupando os mesmos espaços, tendo a mesma voz, e se fez algo errado, que seja julgada da mesma forma que ele está sendo, né, julgado. É porque, às vezes, também se ouve e se lê, né, muito de que, mas as mulheres só usam a questão do feminismo quando as favorecem. Não é bem assim, né? Não. É igual uma coisa que eu gosto de usar como parâmetro, aquela frase, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Porque atrás, né? E não do lado. E não do lado, né? Ou que seja um ser humano grande em todos os aspectos, sem precisar de ninguém atrás ou na frente, mas sempre do lado, né? Nós temos algumas participações dos teus alunos também, mas acho que daí tu conversa com eles lá. E, infelizmente, gurias, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu vou pedir para vocês que deixem uma mensagem a todas as mulheres, aliás, a todas as mulheres não, a todas as pessoas. A minha mensagem é especial para as mulheres, mas é para os homens também. A marcha é um movimento, então, aberto para todas as mulheres que queiram se aproximar. É bastante importante a gente estar de forma organizada. E os homens podem, sim, apoiar. É muito importante o apoio, né, que os homens se abram também em busca, né, dessa sociedade sem violência, dessa sociedade mais igualitária. A Chaline falou sobre a questão do salário, enfim, e também a divisão das tarefas domésticas e de cuidado que ficam sempre com a mulher. Aliás, tem uma frase, né, que eu tenho pavor. E isso é muito dita por mulher. Fulano te ajuda? Não, eu digo, fulano não me ajuda. Fulano faz a parte dele. E isso nos afazeres domésticos, na criação dos filhos, na participação financeira, né, Juliana? Eu acho que a gente também precisa mudar um pouco, né? Sim, a gente precisa refletir porque a gente acaba reproduzindo também. Não é algo exclusivo, né, de homens. A gente também reproduz esses discursos e às vezes a gente legitima esse domínio, esse controle dos nossos corpos, da nossa voz, E eu acredito que a gente está aqui, né? Que bom que tem esse espaço que a gente está podendo falar e mostrar que a gente está de mãos dadas para lutar contra tudo isso.
E eu acredito que essa é a nossa mensagem, que a gente vai para a rua, a gente vai falar, mesmo que tentem e já tentaram nos calar muitas vezes. E que a Marcha Mundial das Mulheres está aberta para receber as mulheres e os homens que quiserem participar. O nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos imensamente a Juliana e a Chaline pela oportunidade de aprendermos com pessoas e mulheres. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta. Até lá!